Paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai, paz de Deus a todo o povo de Deus e a todos os cristãos que nos ouvem neste momento. Meus amados, eu sou o apóstolo Gerson e nós do Ministério Apostólico Senhor é Paz, né? Nós agradecemos muito a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estar trazendo assim uma pequena mensagem falando de um assunto tão complicado, né, humanamente falando, que é a respeito das questões da ingratidão, das heresias e da fidelidade com Deus. Nós temos visto nos últimos tempos, irmãos, inclusive eu até brinquei no outro dia que disse que eu não ia comprar mais Bíblia, porque eu não sei qual é a Bíblia que estão pregando por aí, a Bíblia que estão, né, trabalhando por aí, a Bíblia que está vindo com a verdade que sai da boca dessa turma aí, que só o sangue de Jesus para queimar. A bem da verdade, eu não sou o dono da verdade, a verdade nós ainda estamos conhecendo, que é Jesus. Mas eu te garanto uma coisa, do jeito que o evangelho está sendo pregado aí, tem muita gente se perdendo, né? E quanto mais com relação a essa questão dos dízimos, que eu costumo dizer sempre que cada um, né, tem a visão que acha que quer, não a visão que Deus dá. Eu, por exemplo, eu não sou um pastor tradicional, mas eu sou um pastor, né, de movimento, e acredito muito no que está escrito na Bíblia. Eu acho que Bíblia, ela não tem uma parte que eu vou obedecer e não tem outra parte que eu vou deixar de obedecer. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos traz ensinamento, nos traz correção, e nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que nós não vamos para o céu, né, somente comendo mamãozinho com açúcar e tão deitado numa rede bem esplêndido, esperando a vida passar. Não. A Bíblia diz que nós vamos ganhar o reino dos céus à força. E é assim que nós vamos ganhar. Mas não é só lutando também não, amigo, é agradecendo também, né? Porque se a gente luta e não para agradecer as vitórias que a gente recebe, fica difícil. Primeiro a gente enxergar outra coisa, a não ser luta. E depois, né, nos curvar diante de Deus e agradecer a Ele por tudo, fica também difícil. Então, falando sobre este assunto tão complicado, que eu volto a afirmar humanamente, o dízimo, ele não vem na Bíblia de uma maneira, né, constitucional, ou seja, Deus constituiu o dízimo, e o dízimo ele vai ter que ser obrigado a você dar e tal. Não, inicialmente não foi assim. A Bíblia diz que Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali Deus também fala com Abraão que aquele que o abençoar, abençoado será. E eu percebo que quando Deus fala isso com Abraão e que Abraão sai de uma zona de comodidade, como se fala por aí, porque a bem da verdade, meus queridos, eu sou aquele camarada que diz assim: você casou, você quer casar? Quem casa quer casa. Então, lava da casa de seus pais e vai viver uma vida de luta, vai experimentar o que é um casamento a dois. E ali Abraão segue, como você já conhece a história, a gente não vai, né, se segurar nesse tema há muito tempo. Mesmo porque nós não temos muito tempo, que hoje a mensagem de Deus é uma coisa que nas igrejas é 45 minutos, 1 hora de louvor, né? Mais 15 minutos de falação, né? Porque não é falatório, é falação, né? Um monte de aviso, e que a gente fica muitas vezes sem entender nada e sem lembrar dos avisos lá na frente, né? E a palavra de Deus é 15 minutos, se você quiser. Se você não quiser, termine de buscar em casa. Essa experiência a gente já tem ao longo desse tempo, dessa caminhada. A gente tem visto que o evangelho está ficando de cabeça para baixo, porque a igreja hoje, para ser igreja, ela tem que ter festa. É festa
toda semana. É festa disso, é festa daquilo, é festa daquilo outro, lá vai dinheiro, lá vai dinheiro, lá vai dinheiro, né? E depois fica muita gente aí apedrejando, né, as igrejas que trabalham com seriedade, dizendo que prega-se o evangelho da prosperidade. Mas se a Bíblia não for prosperidade, então para que dizimar? Né? Se Abraão não tem a visão, né, dessas questões, né, de que Deus estava fazendo com que ele prosperasse, cumprindo a palavra, cumprindo a promessa, então para que devolver dízimo? Né? Então a pessoa vai levando a vida como Deus falou. Deus vai e diz a ele: aquele que te abençoar, abençoado será. Mas só que lá na frente, Abraão, por gratidão e por reconhecimento ao que Deus estava fazendo na vida dele, com a família dele, com os negócios dele, com os parentes dele, no caso Ló, que a essa altura já tinha filhos. Então Abraão resolve agradecer a Deus por esse feito, né? Resolve agradecer a Deus por esse feito, isso é gratidão. E ele devolve o dízimo assim ao sacerdote Melquisedeque, dizendo ele que de tudo que viesse à mão dele, certamente ele daria o dízimo. E nós não entendemos por que tanta celeuma, tanta confusão em decorrência do dízimo, né? Em decorrência de dízimo. Eu gostaria muito de dar tudo ao Senhor, de dar tudo que eu tenho ao Senhor, né? Mas tem coisas que Deus não quer. Tem coisas que Deus nos deu para a gente gastar aqui mesmo na terra, né? Que é a nossa família, né? A nossa família, a nossa casa, filhos, né? Para a gente usufruir aqui na terra. Deus nos deu para isso, né? A única coisa que Ele quer de nós, o que eu entendo quando eu encontro, né, uma visão de Abraão, né, que todos dizem nosso pai na fé, mas na hora de devolver dízimo, corre para lá o pai e vira padrasto, né? Então, quando eu lembro, né, da história de Abraão, eu fico com meu coração fervendo de alegria, porque não foi uma ordem de Deus para ele, foi um agradecimento, uma gratidão, né? Uma gratidão. Jacó também, lá no livro de Gênesis, capítulo de número, deixa eu ver aqui, uma pesca, capítulo número 28, versículo número 28, Jacó também diz, né, quando ele acorda ali, que tem aquele sonho e tal, ele também diz, ele diz que certamente de tudo que vem à mão dele, ele dará o dízimo. Isso é gratidão, meus queridos. Então, quando Moisés estabelece a questão dos dízimos, né? Quando Moisés estabelece a questão dos dízimos, já havia sendo, né, liberado por Abraão essa questão do dízimo, a gratidão de Abraão. E nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que ser gratos a Deus, porque é a Bíblia que diz: dai graça por tudo. Nós vimos pessoas, né, pessoas dentro da igreja, né, as pessoas dentro da igreja, lá orando, clamando, participando de campanhas, indo para culto todo dia, dançando, louvando, buscando, adorando, uma série de coisas, mas quando ela olha para trás, ela não tem nada. Mas não tem nada por quê? Porque ficou bem claro lá quando Abraão se dirige, né, para fazer aquilo que Deus mandou, sair do meio da parentela dele e ir para a terra que ele lhe mostraria, né? Deus foi bem claro: aquele que abençoar, abençoado será. Aí a pessoa está dentro da casa do Senhor, meu amigo, minha amiga, e diz assim: esse mês eu não posso devolver o dízimo, porque Deus sabe. Querido, Deus sabe de toda a sua situação. Mas em Deuteronômio capítulo número 8, Deus viu muito bem quem foi o povo, Deus provou o povo, e Deus disse mesmo ao povo dizendo: eu deixei acontecer isso, para saber onde estava o seu coração. Em muitas passagens na Bíblia, irmão, nós vimos, né, se falar sobre essa questão de fidelidade com Deus, de falar dessa questão de prosperidade, de crescimento, que é uma coisa absurda. Nós não vimos falar na Bíblia de fracasso, né, de fracasso de alguém que foi fiel a Deus. Nós vimos na Bíblia alguns aspectos, alguns textos, dando conta de pessoas que foram derrotados, que perderam algumas batalhas, né? Mas que Deus sempre estava com ele dando vitória. Mas Deus
deixava perder, deixava ser derrotado por alguma questão disciplinar. Então, hoje, né, que quando nós vimos a questão lá do livro de Malaquias, capítulo número 3, né, versículo número 8, quando o Senhor pergunta, roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? E ele pergunta ao Deus, em que te roubamos? E Deus diz, os dízimos nas ofertas. No versículo número 10 do capítulo número 3, do mesmo Malaquias, né, o Senhor determina, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. A gente que diga por aí, meus queridos, que dízimo é coisa do Velho Testamento, não existe isso. Se alguém está te discipulando, dizendo que você deve olhar com outros olhos, com os olhos desprezíveis, né, os olhos do desprezo para o Velho Testamento, então você tem que rever seus conceitos aonde você está pisando. Porque realmente o lugar que você pisa, o lugar que é sério, que é a casa de Deus, a verdadeira casa de Deus, onde Deus habita, você tem que tirar os pés, né? Porque o lugar que você vai pisar é lugar santo, e você ali, você vai aprender a palavra verdadeira. Você não vai aprender o que eles chamam de mover, porque até aqui o que eu aprendi sobre mover é mover de Deus através da palavra, né? Não é essas brincadeiras que a gente vê aí, que é por isso que muita gente está levando, né, o evangelho a sério e as coisas de Deus a sério, e não está sendo grato a Deus por nada, e está tendo uma vida de fracasso, uma vida derrotada, né? Então nós vimos que muita gente está perdendo noção do tempo na questão palavra de Deus. Muita gente está deixando de pregar a palavra de Deus, de ter seriedade, né, no fazer a obra de Deus, por causa dessas coisas. Então, quando o Senhor diz ali, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, ele não está dizendo de maneira nenhuma, trazei todas as ofertas. E isso também não quer dizer que Jesus, ele deixou os dízimos para trás, porque ele mesmo diz que ele não veio abolir a lei, ele veio fazer com que ela se cumpra. Então, meu amigo, você que leva o evangelho a sério, leve todas as questões do Senhor a sério. Tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse, amigos, tem que ser levado a sério. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que o inimigo de nossas almas, ele está 24 horas diante de Deus nos acusando. Agora imagine, irmãos, se nós recebemos o nosso pagamento, pagamos todas as contas, e o que sobra a gente ainda vai ponderar, a gente ainda vai pensar se vai devolver o dízimo ou não, porque o dinheiro acabou todo. Mas o dinheiro acabou por quê, irmão? O que foi que nós investimos na obra? O que foi que nós investimos em Deus? Então são consequências, né? São consequências dos nossos gastos, são consequências dos nossos erros, da nossa falta de sabedoria para administrar os nossos ganhos, as nossas receitas. Então é necessário, irmãos, que você que leva o evangelho a sério, abra bem os teus olhos com as heresias que são pregadas por aí. O Jeová Jirê, o Deus de providência, ele com certeza ele não vai brincar. Ele diz, né, lá no livro de Joel, que em função da nossa fidelidade, do nosso reconhecimento que temos que ser fiel, ele vai repreender o migrador, cortador, destruidor e devorador dos gafanhotos, o qual nós sabemos que faz parte do grande exército de Deus e não do diabo. Então, quando eu falava há poucos instantes do livro de Apocalipse, que o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, está 24 horas diante de Deus nos acusando, não estou brincando. A mínima coisa, o mínimo erro que você comete durante o dia, ele está lá, falando com Deus, pedindo, não é que Deus te castigue, ele está pedindo a sua alma, porque ele sabe que o que você está aprendendo, você está plantando e não vai colher. Porque se você prega, e se você ouve que o dízimo, né, é coisas do Velho Testamento, você está ouvindo uma grande heresia, porque não é. No livro de Hebreus fala sobre o dízimo, fala sobre a fé de Abraão com relação ao dízimo. Não fala, porque não fala de outra coisa, porque não fala da riqueza de Abraão, né? Porque não fala da riqueza de Abraão, fala da fidelidade de Abraão. Então, fidelidade é uma coisa que não deve ser esquecida. Então, nós percebemos que no livro de Malaquias, Deus não só ele faz um apelo, como ele determina, trazei todos os dias na casa do Senhor, por um simples
Só por um simples propósito, para que haja mantimento na casa do Senhor. Aí tem muita gente pregando, eu não devolvo o dízimo porque eu não sei o que vai ser do meu dízimo. Querido, se você sair pagando conta de luz, de água e procurando saber o que é que a empresa fornecedora de água e luz vai fazer com o dinheiro, então você não paga, cara. Não paga. Aí você diz, se eu não pagar, corta a luz. Então você acha que se você não devolver o dízimo, vai acontecer o quê? Os gafanhotos estão lá para quê? Aí você diz, eu não vou pagar a conta de água. A empresa de água, ela vai fazer o quê? Ela vai achar que você é bonitinho? Não, ela vai cortar a sua água. Aí você diz, eu não vou pagar o dízimo, porque o dízimo é do Velho Testamento e Jesus Cristo já aboliu isso aí porque o véu se rasgou e nós vivemos um tempo da graça. Preste bem atenção, querido. Você que não entende muito bem o tempo da graça. No tempo da lei você tinha um sacerdote que pagava o preço pelos seus pecados. João, quando estava pregando arrependimento, ele não estava fazendo outra coisa a não ser preparar o caminho para Jesus estabelecer o tempo da graça. Você sabe por quê? Porque o Senhor não aceitava mais que o sacerdote pagasse preço pelo erro de ninguém. Então, o tempo da graça quer dizer, o seu erro é você quem paga. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. Não é dizendo assim que o sacerdote vai dar conta do irmão que peca. Muito pelo contrário. O sacerdote vai orar pelo irmão que peca, vai corrigir o irmão que peca para que ele não peque mais e algo pior, olha só, e algo pior não aconteça a ele. Então é uma grande heresia, um grande pecado você abrir a boca e falar, o dízimo é coisa do Velho Testamento. Vigia na sua terra, porque o véu, quando se rasga, e nós passamos a viver um tempo da graça, olha o que é que Jesus fala. Irei para junto do Pai, mas não os deixarei órfãos, deixarei o Consolador. Você sabe o que isso quer dizer? É que antes de você fazer, Deus já está sabendo o que você vai fazer, porque Ele está dentro de você. O Espírito Santo de Deus, a depender do que você vai fazer, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. E o que é que você fala? Ou o que é que você diz? O que você pensa quando você erra, quando você peca? Que o Espírito Santo de Deus vai fazer o quê? Vai lá gemendo diante de Jesus Cristo e vai dizer, Jesus, perdoa ele. Perdoa ele. É tão bobinho, viu? Aquele homem chegou para ele e disse assim, não devolva dízimo não, porque isso é coisa do passado. Ele acreditou e não dizimou, Senhor. Não é assim? Senhor, ele podia fazer a obra, mas está tão cansado. Não é assim? E o Espírito Santo, você acha que vai? Isso é o pensamento de quem acha que tempo da graça é tempo de graça. Tempo de graça, meu amigo, é o que estão fazendo aí, com tanto movimento, com tanta festa na igreja, e na hora de devolver o dízimo, eles ficam dizendo, não, que nada, Deus sabe de todas as coisas, querido, Deus sabe, Deus entende, mas Deus não aceita. Pregar a palavra de Deus para os outros é bom. É como eu sempre falo. A Bíblia, para se defender, é bom. Eu quero ver na hora que a Bíblia passa a remar contra nós. Entendeu? Contra os nossos erros, contra as nossas dificuldades, contra as nossas transgressões. Esse é o grande problema. Então tem muita gente ensinando errado aí, sem estar baseado em coisa nenhuma, está procurando cabelo em ovo, sabe, pregando heresia por aí. Não acredite nesses caras não, que esses caras são os falsos profetas, tá? Viveu a vida inteira mamando nas costas do dízimo, agora vem dizer que dízimo é heresia, que dízimo é coisa do Velho Testamento. Queridos, manda esse cara plantar coquinho, sabe? E colher cajá, para ver se vai dar certo. Porque é incrível, isso é incrível. Aonde que eu vou colher se eu não planto, cara? A Bíblia está dizendo lá, Jesus passa, a árvore está seca. Sabe quem é aquela árvore seca, cara? Sabe quem é a árvore seca? Quem está vazio, sem conteúdo, sem palavra. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta você conhecer a Bíblia de A a Z. E se pegar nesse versículo e achar, não, eu conheço a Bíblia toda, eu já conheço a verdade. Você sabe o que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é viver ela. Conhecer a verdade, querido, é saber que existe obra perfeita e obra imperfeita. E lá em Deuteronômio o Senhor diz, eis que coloco diante de ti o bem e o mal.
E ele ainda recomenda, escolha o bem, escolha fazer o bem. E aí quando eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou fazendo o bem ou o mal? E vai ter perdão para isso? Você acha que pecado, Deus passa a mão por cima de cabeça de pecado? Deus não passa a mão por cima de cabeça de pecado. Portanto, não vá na onda desses fariseus. Não vá na onda desses mentirosos. Sabe? Ah, porque eu estava no monte, passei 3 dias no monte, desci cuspindo fogo. Cuidado, é dragão. Sabe? É dragão, sai de baixo. Tem unção não, nenhuma. Só o fato dele descer do monte já bater no peito e dizer, olha, desci do monte, tô cuspindo fogo, tô cheio da unção. Tá não, irmão. Tá cheio de carne ainda. Não queimou a carne, não. Dragão não queima carne de dragão, queridos. Sabe? Então fica essa coisa de heresia na cabeça do povo de Deus, que já, né? O povo de Deus já não é besta, né? Ninguém... eu no dia eu perguntei, eu cheguei numa determinada igreja, acho que foi lá pro lado de Brasília, e eu perguntei assim, quem quer ficar rico aqui hoje? Quem quer morar numa terra maravilhosa hoje? Aí todo mundo, eu. Quem quer ter uma casa toda de vidro, toda legal, com quadros, com móveis, tudo lindo, de ouro. Aí todo mundo, ainda era a glória. Tinha gente até falando em língua. Você vê como uma coisa é tão séria. Você vê como uma coisa é tão séria esse negócio dessas, sabe, dessas modinhas dentro da... Queridos, eu disse, quem quer levanta a mão. E estava todo mundo já de mão levantada. Tinha gente que levantava as mãos. Né? Eu pedi às irmãs que estavam na frente, e saio, eu digo, levanta só as mãos, viu, irmã? Não levanta as pernas não, que já tem um bocado de varão aí levantando. Não levanta não, pelo amor de Deus. E estava todo mundo lá, querendo riqueza, querendo casa de vidro, querendo casa de vidro. Aí eu te pergunto, será que esse povo estava preparado mesmo? Será que tem gente preparada para ser rico, para morar em mansão? Eu aprendi lá fora no mundo, em uma das minhas meditações, que eu meditava muito, né? Com um padrasto de chiqueiro, eu meditava muito, porque eu tinha que ver o que eu ia fazer para derrubar alguém. Que eu tinha que fazer um trabalho bem feito, né? Uma macumba bem feita. Aliás, aquela macumba tão bem feita, né? Do passado, entre aspas, agora se transformou numa coisa maravilhosa. Agora eu faço boa cumba. Eu oro por você. É coisa maravilhosa. Eu estou aqui pregando, arrumando um bocado de desafeto, mas é isso mesmo, a obra de Deus é isso. Aquele que não incomodar, querido, não é digno do reino de Deus. Então eu estou aqui para incomodar mesmo. Porque eu não aceito, irmãos, que não estou aceitando mais, engolindo mais essa coisa de ver o evangelho tão, sabe, tão surrupiado, tão roubado, né? E ali todo mundo disse que queria morar numa mansão dessa. Você sabe, ali em Brasília tem um setor de mansões que são casas maravilhosas, né? Nós já tivemos a oportunidade de pousar no lugar daquele, e é muito bom. Então, as pessoas todas falaram, eu quero. Eu disse, então pronto, então se prepare, porque hoje, ainda hoje, você vai morrer e vai para o céu. Quebrou o semblante, acabou, glória a Deus, todo mundo parou de falar em línguas, já tinha gente entregando o mistério, um irmãozinho já levantou e já saiu cortando o laço, irmão, por que está cortando o laço? Ele disse, não, é porque nós vamos ter que morar numa casa dessa, e aí cortar o laço, que é para você não cair no pecado. Aí quando ele ouviu, olha aqui, rapaz, é para morrer hoje, Jesus vai te levar hoje, no céu, para morar em casa de vidro, e cheio de ouro, ruas de ouro. Queridos, acabou a festa. Acabou a festa. Você está me entendendo, queridos? É muita heresia, mas ninguém está ensinando o povo a buscar salvação. Conhecereis a verdade me libertará. Não liberta nada, cara. Você pode conhecer, principalmente quem gosta de aparecer, que tem gente que diz, porque eu sou assim, eu sou assado, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estudei tanto, querido, eu também estudei pra dedéu, mas uma coisa que não me consumiu a cabeça e nem sumiu para a cabeça foi com relação à minha salvação e a salvação de todos aqueles, né, que seguem a Cristo através do nosso ministério. Querido, nunca deixe subir para sua cabeça
sabe? Que você sabe mais, que você tem mais unção, porque é nos pequenos detalhes que muita gente vai perder a salvação e o dízimo é um deles. Eu tenho plena convicção, irmãos, porque quem lê Bíblia sabe que não basta só conhecer a verdade, tem que fazer, tem que viver a verdade, que é para que Cristo veja graça em nós, para que Cristo ache graça em nós, porque na árvore que Jesus passou e que não viu fruto, ele não sentiu graça nela, ele determinou que ela morresse. Por quê? Porque a árvore que não dá frutos, querido, ele corta. Então você tem que olhar para trás. Esse dinheiro que você ganha, querido, você não pode botar ele acima de Deus. Eu vou te dar uma dica: quando você receber seu dinheiro e que alguém que te ensinou, ou da sua congregação, seja lá de onde, quem que te ensinou que você não deve devolver o dízimo, porque dízimo é coisa do passado, eu quero te dizer um negócio. Faz nada não. Recebe o seu dinheiro, fica calado, que o dinheiro está na sua conta, você que tem um cartão, fica calado. Você que é dessas igrejas aí que prega contra o dízimo, entendeu? Que prega contra o dízimo e que favorece muita gente. Porque eu vou te falar uma coisa. Vai dar pano para manga isso. Tem muita gente indo na onda desses camaradas. Eles estão lendo Bíblia para distorcer a palavra do Senhor. Porque dízimo não elimina o seu ganho, não. Eu te digo que o seu coração emocionado te engana. O seu coração te engana, mas o dízimo não te engana. Quanto a vontade de Deus na tua vida, quanto o agir de Deus na tua vida. Mas o teu coração te engana, porque a Bíblia diz que o coração é um órgão enganoso. E um bom discurso te compra. Um bom discurso, meu amigo, uma palavra bem vendida, bem colocada, faz com que qualquer um acredite que dízimo é coisa do passado, é coisa até do diabo. E que você tem que dar é oferta. Agora, oferta de quê, irmão? Oferta de quê? Você é quem determina a sua oferta. Eu, como apóstolo, como pastor, não posso determinar a sua oferta. E como é que alguém pode chegar para você e dizer assim: hoje você vai trazer, esse mês você vai trazer tanto, e você leva? Isso não é determinar, não é alguém que está mandando, não é alguém que está manipulando você? Então abra seus olhos, cara. Estou pregando contra ninguém, não. Estou pregando a palavra de Deus, que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu quero fazer o certo. Eu quero que todo mundo faça o certo. O que está escrito na Bíblia está lá, né? Ser fiel no pouco, porque no muito o Senhor te colocará. Está lá. Então fica todo mundo: por que não? Aí conhece, tem a unção, conhece a palavra, queridos. Eu conheço a palavra. Tem muitos irmãos que conhecem a palavra. Eu tenho minhas formações, sabe? Eu tenho, meu estudo, mas eu conheço a palavra. Se você perguntar muitas coisas do que eu estudei, eu não sei. Mas se você perguntar da palavra e procurar saber se eu estou aplicando ela na minha vida, você vai ter que me acompanhar. Você vai ter que olhar. Porque tem uma coisa que o apóstolo não abre mão, é de ser dizimista. Porque até hoje, meu Deus não falhou comigo, porque a promessa ele cumpre. A promessa ele cumpre, ele diz que vai abrir a janela dos céus e vai derramar a bênção sem medida. Eu não sou rico, não sou milionário, como muitos colegas têm aí, glória a Deus por isso. Mas te digo uma coisa: eu não sou um pastor derrotado, ou um futuro pastor fracassado, por ensinar heresia, não. Muitas vezes entro na batalha e perco. Mas na maioria das vezes, 95% das vezes, eu entro na batalha e ganho. Porque o meu Redentor vive. E é isso que você tem que acreditar. É isso que você tem que acreditar. É olhar para você, olhar para sua casa, é olhar o que você tem feito das suas finanças e dizer: meu Deus, aonde é que está parando o meu dinheiro? Está entrando numa mão e saindo por outra. Então você tem que rever valores. Porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhece a verdade, a partir do momento que você conhece a verdade e pratica a verdade, porque muita gente diz: eu vou ler a Bíblia toda, que já vou conhecer a palavra. Você vai conhecer a palavra, você vai ter que viver, porque conhecer não importa. O que importa é viver. Tem muita gente, irmãos, tem muita gente que não tem o segundo grau completo, que não tem um estudo,
sabe, o Espírito Santo de Deus pelo coração daquela pessoa, ensina ela a viver a palavra, ensina ela a conhecer a palavra. Por quê? Porque ela está em busca de ser liberto. Uma pessoa que não devolve dízimo, que faz questão de dar uma oferta na igreja, que faz questão de não dar uma oferta na igreja, uma pessoa dessa não está liberta. Uma pessoa que faz questão de não devolver o dízimo porque não acredita, né? Não acredita na palavra do homem de Deus que está ali, mas acredita na heresia de alguém lá atrás que soltou, às vezes nem conhece, nem é crente direito. É muitos maridões aí, tem muito marido aí que já vai levar o dinheiro, né? Já vai levar o dinheiro para pastor. Querido, se tem uma coisa que pastor que se respeita, ele faz muito, é querer distância do seu dinheiro. Porque o que a tua esposa traz não é o seu dinheiro, é o dinheiro dela. Então o dinheiro dela, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser levar para a igreja, dar oferta na igreja, ela dá, é problema dela. Você casou com ela, você não é dono dela, você não comprou ela, ela não é sua escrava. Então se segure. E para você, a melhor coisa que você tem para fazer é devolver o dízimo também. Para que Deus possa te abençoar. Porque eu, muito antes de ser crente, cristão, servo do Senhor, eu era dizimista, velho. E não pense você que um dia, ou que eu nunca agi como você. Um dia eu agi como você. Um dia eu falei, vai levar dinheiro para o pastor, vai enriquecer o pastor. Um dia eu falei isso. Mas depois que eu aprendi com a minha saudosa vozinha que dízimo é de Deus, sabe? E é um conselho que ele nos dá e uma referência de fé muito grande. A partir daquele dia, sem conhecer a palavra, sem conhecer o próprio Deus, eu devolvi o dízimo. Devolvi o dízimo e até hoje, cara, a minha vida, não te digo que foi uma vida de completa fartura, porque às vezes falta alguma coisa. Mas é justamente nessa falta, é onde eu vejo que não é em vão o que eu faço com relação ao dízimo. Que eu não devolvo o dízimo em vão. Eu devolvo o dízimo, também não é por obrigação, mas eu devolvo o dízimo por gratidão, pelas coisas que o Senhor já fez em minha vida, pelos livramentos que Ele já me deu, já deu à minha família, sabe? Então isso é gratidão, cara, sabe? Abraão fez isso por gratidão, Jacó fez isso por gratidão, né? Todos que vieram antes de nós fizeram isso por gratidão. E você, meu querido, tem que entender uma coisa. Procure conhecer a verdade vivendo ela. Porque em João 8,32 está dizendo assim, conhecereis a verdade vos libertará. Mas em João 8,36 está dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí, querido, ele já deixou de falar da verdade aí agora. Do conhecimento da verdade. Ele agora já está falando de experiência com a verdade que é Ele. Então tem muita gente que conhece a verdade, conhece a palavra, mas não vive a palavra, não tem experiência com Cristo. E o que o Senhor está dizendo neste dia, para nós, é justamente isso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer ver uma coisa? Quer ver você agora parar um pouquinho para pensar? Jesus diz assim, olha como Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha o que Jesus está dizendo, você vai ter aflição, cara. Mas você tem que ter alegria para trabalhar, para vencer as suas lutas, as suas pelejas. Porque eu sei que não é fácil. Agora abra bem seus olhos, irmãos. Nem tudo que reluz é ouro. Não deixe qualquer um botar a mão na tua cabeça, não. E nunca acredite na profecia quando ela não vem acompanhada de conselhos. Aquele eis que te digo, sabe, tradicional. Porque aí muita gente fala, né, dos tradicionais. Mas tem um eis que te digo, né, nesses negócios aí de reteté. Né, que reteté eu conheço muito bem, é uma comida italiana muito boa, sabe, tem uns acompanhamentos assim maravilhosos. Então, presta bem atenção, queridos, não dê ouvido à heresia,
Quando falar para vocês, olha, assim diz o Senhor, Deus manda te dizer que está te entregando a sua casa própria. Receba! Receba não, irmão. Receba não. Se você quiser receber, tudo bem, você diz amém. Mas se você não quiser receber, quiser ouvir o meu conselho, quando ele for saindo e falar assim para você, receba, pega ele pelo braço e diga assim, o resto. Porque você sabe qual é o resto? A profecia é verdadeira, porque a gente não pode duvidar do profeta. Mas profeta medroso tem muito covarde. Pastor medroso tem muito covarde. Sabe? Que diz assim, Deus está te entregando seu carro zero. Mas e agora? É assim, é? Você dá uma bicicleta a seu filho e diz, toma aqui, meu filho, vá para o meio da rua rodar, é assim, é? Você vai encher seu filho de tanta coisa que ele vai terminar esquecendo. E quando ele esquecer, ele vai para a rua, porque você diz, não vá para a rua, não vá para isso, não vá para aquilo, vai para aquilo outro. Só que Deus é diferente. Deus, quando manda entregar a profecia, Deus manda o conserto. Não receba a profecia sem conserto, porque ela não é verdadeira. A verdadeira profecia é aquela que vem, sabe, seguida do conserto, porque o Senhor te diz, olha, estou abrindo os caminhos. Olha o que Deus diz para Ciro lá, ó. Diz que conhece Ciro, né? Diz que conhece Ciro, que Ciro, né, é servo dele, ungido, né, lambido. Deus fez tudo por ele. O que é que Deus diz que vai fazer com Ciro? Então Deus diz que vai na frente dele, endireitando os caminhos o que? Tortuosos. Ele está dizendo assim, eu vou endireitar teus caminhos para te dar vitória. Agora não vacile não. O que foi que Jesus falou para a mulher adúltera? Vai e não quê? Não peques mais, para que coisa pior o quê? Não te aconteça. Então, querido, vacila não. Abre seus olhos. Seja dizimista fiel. Ame o Senhor porque Ele te ama. Não use a Bíblia para se defender, use a Bíblia para viver. Não vá atrás de heresia, não vá atrás de profecia, sabe? Não vá atrás de mover, de movimento, sabe? Que você não sente a presença de Deus, somente brincadeira. Vigia na terra, porque Deus é bom e quer te dar a vitória. Beijo no coração, amo vocês. Se liga aí, tá certo? Dá um ok, dá um positivo lá e se inscreve aí no canal. Agora eu te digo uma coisa, vem mais mensagem aí, viu? Tô preparando uma mensagem abençoada. Eu vou falar de casamento, tá certo? Você que casou errado, que segurou o pepino. Eu vou falar de casamento, meu irmão, porque casamento é coisa boa de falar. Viu, minha irmã? Você que tá orando aí por um varão, eu vou te falar, vou te mostrar como é que você ora, viu? O que você faz para que Deus mande rapidamente o varão para você, porque em noite de frio, você que mora na Europa, por exemplo, em noite de frio é ruim, né? Pois é. Então, antes só do que mal acompanhado, né, irmãos? Mas se você pedir a Deus e pedir certinho, Ele vai atender o desejo do teu coração, porque a Bíblia diz assim, pedes e não recebes porque pedes mal. E realmente tem muita gente pedindo casamento e no andar da carruagem está ficando pelo meio do caminho, e casamento não é uma obra, né, solúvel, né, que se dissolve fácil. Casamento é uma instituição séria, e sobre isso nós vamos falar na próxima mensagem, tá bom? Então fica com Deus, um abraço.